A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde para todos que vão me ouvir. Hoje vamos ler Salmos 34. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiança nele. Irmãos, preste bem atenção nesse texto, tá bom? Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Irmãos, quero falar uma coisa para você que de repente está se sentindo muito só. Há um tempo atrás eu me sentia muito só, sem ajuda espiritual. Havia uma pessoa orando muito por mim, intercedendo. E o Senhor ouviu essa oração. E através dessa oração o Senhor me resgatou. O Senhor não precisou usar ninguém para vir me resgatar. O Senhor só me deu apenas um sonho. E esse sonho foi o suficiente para entender que a vida do ímpio, que a vida do justo, que a vida daquele que busca o Senhor não tem que andar sem a presença de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, saiba que sem Jesus é difícil essa vida. Saiba que Jesus está pronto e disposto para te salvar e tirar desse lamaçal do pecado. Antes eu estava andando assim, dessa forma. Não estava servindo o mundo. E nem praticava as coisas que no mundo há. Mas só não orar, só não buscar Deus, já era péssimo, já era ruim. A gente sabe que existe aquele que não busca Deus, aquele que não ora,
existe aquele que não tem prazer nenhum em estar na presença de Deus, existe aqueles que estão na presença de Deus, que estão indo buscar o Senhor, né? Indo nas igrejas e tudo mais, mas ainda não tem um compromisso com Deus. E existe aqueles que estão fracos na fé. Existe aqueles que não conseguem caminhar mais, se sentem fracos. Mas o Senhor, Ele nos resgata quando o Senhor quer. Ele nos resgata. E se o Senhor resgata, é porque o Senhor sabe que lá na frente você vai estar o adorando, você vai estar buscando a face dEle, buscando a presença dEle. Se o Senhor me permitiu ter aquele sonho para me resgatar da maneira que eu estava vivendo, é porque o Senhor sabia que hoje eu estaria aqui falando com você. E quando o Senhor me deu aquele sonho, eu falei, eu não quero perder minha alma para Satanás. Eu não quero. Então o Senhor permitiu para mim ver que uma vida sem Deus é uma vida de derrota. Que é melhor andarmos com Deus do que sem Ele. Que é melhor buscarmos mais a presença de Deus do que viver no acomodismo espiritual, do que viver no pecado. E o Senhor está nos concedendo essa oportunidade de entregarmos a nossa vida a Ele, de buscarmos mais a Ele, de buscarmos mais a face dEle. Aqui no versículo 13 diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Seguir a palavra de Deus, como dizem, seguir a palavra de Deus ao pé da letra é demais. Não é isso, é ser obediente. O Senhor só quer obediência. Por isso que o Senhor fala dos justos. Quando o Senhor fala dos justos, é aquele que anda em obediência. E aquele que anda em obediência, o Senhor dá livramentos. O Senhor abençoa. O Senhor lhe ouve o clamor. E o Senhor te livra de todas as suas angústias. Jesus está a todo momento batendo na sua porta. E muitas das vezes a gente não o recebe. Muitas das vezes o Senhor Jesus bateu na minha porta para me orar, para me buscar a presença dEle, e eu o rejeitei. E sempre que eu oro, que eu busco o Senhor, eu choro nos pés do Senhor em arrependimento. E agradeço o Senhor por eu estar aqui, orando e clamando por Ele, buscando a face dEle. Porque o que eu quero, o que eu almejo hoje é buscar a presença dEle, é buscar a face dEle. É entregar minha vida a cada dia mais a Ele. Faça isso você também. Tenta, esforça-te, peça ao Senhor socorro. Porque muitas das vezes eu pedi em pensamento a Deus nos momentos em que eu estava muito fraca. Eu falava, Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. E quando eu tentava, eu quebrava aquele voto ao Senhor. Senhor, eu vou fazer 3 dias de oração, 5 dias de oração, eu não conseguia terminar. E isso me deixava mais triste, mais angustiada. Muitas das vezes eu estava sentindo como se eu não tivesse ninguém para me ajudar espiritualmente, ninguém para me segurar nas minhas mãos. Muitas vezes eu me senti só, mas eu não estava só, o Senhor estava comigo o tempo todo. E o Senhor me ajudou a sair daquela situação que eu estava, em que eu me sentia só. Vamos entregar nossa vida ao Senhor, porque Ele está nos dando a oportunidade. Confia no Senhor, busca ao Senhor, clame ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor. Ele está batendo na sua porta de novo.